Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para tratar de uma decisão que saiu aí em novembro de 2022, uma decisão do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Economia, antigo Ministério da Fazenda, que funciona em Brasília, que tratou do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos auferidos por um jogador de futebol em relação à exploração do seu direito de imagem, também direito de arena e assuntos correlatos. Bom, esse assunto de fato não é uma novidade, né? A gente sabe que atletas, especialmente os jogadores de futebol, que são muito bem remunerados, celebridades, artistas, muitos deles optam por criar uma empresa, né, criar sua pessoa jurídica e negociar a exploração do seu direito de imagem através dessa pessoa jurídica, né? O que alguns vão chamar de pejotização, né? O fenômeno da pejotização. E aí, os rendimentos auferidos com a exploração do seu direito de imagem acabam sendo faturados e recebidos pela pessoa jurídica e tributados, né, na pessoa jurídica, e depois esse valor é distribuído na forma de dividendos para o interessado, a pessoa física, o sócio. No caso, o atleta, né, o músico, o artista, a celebridade, enfim, sabe-se que a tributação da pessoa jurídica ela é menor, então isso se apresenta como uma opção, um caminho do ponto de vista tributário bastante interessante, por conta da economia tributária que ocorre no caso. Pois bem, a Receita Federal, né, o Fisco Federal, nunca aceitou essa operação. E basicamente o argumento é de que o direito de imagem é um direito personalíssimo da pessoa natural, né, a pessoa física, e que não poderia, portanto, ser transferido para terceiros, no caso, uma empresa, né, e não poderia, portanto, ser faturado, ser comercializado através de uma empresa, ainda que seja uma empresa do próprio atleta, do próprio músico, da própria celebridade, do próprio artista. E isso deu origem a uma série de embates jurídicos, tanto na via administrativa, quando a Receita Federal lavra autos de infração, e não são poucos os autos lavrados, como também na via judicial. E esses casos acabam sendo julgados aí pelos órgãos de julgamento na esfera administrativa, no caso o CARF, né, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e os tribunais regionais federais espalhados pelo Brasil e até os tribunais superiores em Brasília. Quem está antenado, né, ligado nesse assunto, já deve ter visto aí na mídia, na imprensa, notícias sobre esse tipo de situação, né, envolvendo atletas e personalidades famosas, né? O tenista Gustavo Kirten, o jogador de futebol Neymar Júnior, né, o jornalista Ricardo Boechat, Faustão, Ivete Sangalo e outras, e pelo que eu recordo, assim, outras celebridades já passaram ou estão passando por esse tipo de embate jurídico. Bom, a novidade é que em novembro de 2022 o CARF decidiu que é possível sim esse tipo de pejotização, que ela é lícita, que ela é válida, que não tem problema nenhum ser feita e que nesse caso, portanto, está correta a tributação na pessoa jurídica, portanto, a incidência do IRPJ, né, sobre esses rendimentos em detrimento do IRPF. Portanto, posteriormente, a distribuição dos lucros dessa atividade na forma de dividendos não é algo errado, não é algo ilícito, não há nenhuma infração tributária. A decisão do CARF se deu, como eu disse, no caso que envolvia um jogador de futebol, envolvia a exploração do direito de imagem dele, né, o direito de arena, que está relacionado com a transmissão dos eventos esportivos, né? Direito de imagem, publicidade, enfim, e temas correlatos. Segundo o CARF, né, o jogador de futebol tem o direito de operar dessa forma, porque há um dispositivo específico que lhe garante esse direito na chamada Lei Pelé. Mas esse direito não é exclusivo dos jogadores de futebol, porque existe lei geral que também autoriza esse tipo de operação. Eu vou deixar aqui o número da lei na legenda, e inclusive essa questão chegou no Supremo Tribunal Federal, né? A constitucionalidade dessa lei geral foi questionada e o Supremo decidiu que essa lei é constitucional, portanto a lei
Geral, ordinária, federal, autoriza também esse tipo de operação. Então, seja na hipótese de jogador de futebol amparado na Lei Pelé, ou uma outra celebridade, um outro artista amparado na lei geral, em ambos os casos a operação é perfeita, é lícita, é legal, é válida, é legítima. Eu vou deixar aqui também na legenda o número do processo que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal quando ele decidiu pela constitucionalidade da lei geral. O fato é que o Fisco Federal continua não aceitando essa escolha, esse caminho tributário, né, essa economia tributária, e aí cada interessado acaba tendo que recorrer ao judiciário ou, quando autuado pela Receita Federal, acaba sendo obrigado a ter que se defender, apresentar contestação, impugnação administrativa e levar o processo até o CARF em Brasília. E agora, com um precedente importante, né, do órgão administrativo, me parece que os contribuintes agora começam aí a vislumbrar um cenário de mais segurança jurídica, proteção e que dá amparo, né, que legitima essa opção tributária que já vem sendo praticada há bastante tempo. É isso, fica aí a dica para quem atua nesse segmento. Forte abraço, tchau!